Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, 14ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica de hoje será a verde e o santo do dia é Santo Antônio Maria Zacaria, certo? Muito bem. Vamos para a liturgia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente, vamos rezar pela saúde e recuperação plena do Papa Francisco e, já no primeiro momento, vou repetir também para amanhã, terça-feira, o que eu vou falar hoje. Eu não peguei nenhuma postagem nesse nível, mas nesse domingo, eu conversando com uma pessoa, precisei comprar umas coisas na verduraria, né? Porque faltou e tudo pro domingo. Diz que também não é correto comprar, né? Mas eu precisava, comprei umas coisinhas e conversando com a moça do caixa, que é uma das sócias lá, proprietária, que ela achava um absurdo que os policiais que executaram aquele bandido Lázaro Barbosa, lá de Goiás, lá, estavam sendo processados pela família do bandido. Aí olha, eu não sei o que é pior, ter que ouvir isso da boca do povo, digamos assim, né? Porque isso demonstra que nós brasileiros, a grande maioria, é um bando de ignorante e que a gente acredita em fake news facinho, facinho. O que acontece? A gente é movido pelo Facebook, pelo Instagram, notícias falaciosas mesmo. Inclusive deu um bafafá agora esse fim de semana com o Rodrigo Faro e Zezé de Camargo, né? O Zezé de Camargo entrou no meio de um assunto lá que o Rodrigo Faro tinha esclarecido. Não se sabe quem que está com a razão, porque o SBT nos pronunciou. O Rodrigo Faro está cobrando lá um exame de Covid. Qualquer coisa você procure aí nos Instagram da vida que você vai saber. Mas rolou um bafafá. Aí o Zezé de Camargo colocou, meio que ofendeu a mãe do Rodrigo Faro, falando que o Rodrigo Faro é tão assim, é tão... Não, sabe? Falou que por trabalho e dinheiro vende até a mãe, né? Palavras do Zezé de Camargo. Aí a coisa entornou tudo. Já começa por aí. A pessoa ouve um diz que me disse, em vez de ficar... Porque assim, opinião pessoal, a gente mantém na surdina da cabeça. Você pode até falar para a pessoa mais próxima tua que para não vazar, né? E acabou. Entendeu? Porque se é ou não é, um dia a casa cai. Tá? Um dia, já falei, os maus vão pagar, com juros e correção ainda nessa vida. E se não pagar nessa vida, também não se preocupe. São Padre Pio já dizia que a justiça divina se faz lá depois, lá no juízo particular. Fica tranquilo. Porque Deus é muito misericordioso. Ele espera a pessoa cair em si, né? Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Por que eu tive que falar e resgatar o Lázaro Barbosa? Primeira coisa, ou pessoa que está me ouvindo, não, se você já teve a cabeça lavada por essas mídias falaciosas, ou não a mídia em si, o Instagram, o Facebook, se você souber usar direitinho, tá tranquilo, favorável. As notícias que são advindas, né? Se você está concordando que os policiais são inocentes, são heróis e tudo isso que foi falado que eu já vi, desculpa, mas você perante a lei está sendo um ignorante e arrogante. Porque perante a lei, a família do Lázaro Barbosa tem o direito mesmo de entrar na justiça e ainda ganhar a causa. Isso eu estou falando secamente, de forma fria, tá? Perante a lei brasileira, se não tiver nenhum, como diz, um pistolão, um queima-indica tal, a família do bandido lá pode ganhar ainda uma indenização do Estado, tá? Porque o senhor Lázaro, mesmo sendo bandido, estuprador, violento, psicopático, o nome que você quiser dar, é psicopata, não é psicopático, né? Só para você chamar atenção. Ele tinha que responder perante a lei, nem que o cara fosse aleijado, tipo, levou balaço nas pernas, aleijou o cara. Tá, ainda assim foi lesão corporal, tudo, os policiais iriam responder. Mas perante a lei brasileira não existe lei de execução.
O que aconteceu com ele lá foi execução, queima-roupa. Por mais que digam que ele atirou de volta, era um homem contra um monte de policiais. Foi em torno de 26 a 38 tiros, né? Entre 16 a 28 que falaram, e tudo na cabeça. Aquilo foi execução. Ah, mas tinha que matar porque o cara... Não, isso aí já é... Aí é o direito penal da tua cabeça. Entendeu? Quando eu falo teologia da tua cabeça, existe aqueles que querem que o bandido, como diz aquela frase que muitos apresentadores dos programas sanguinolentos falam, que eu não concordo, porque fala o quê? Bandido bom é bandido morto, não é isso? Não é assim. Existem leis dentro do direito penal. E ainda assim, o povo mal sabe e ainda fica acreditando. Aí o que eu tinha que fazer? Colocar a mulher na razão. Falar assim, desculpa, mas a família tá certa, porque perante a lei não existe lei de execução. No senso comum, a gente queria que o cara tivesse morto. Coloquei assim mesmo pra mulher. O problema é que os policiais tinham que ter imobilizado, nem que seja alejasse o cara, tá? E ainda ia responder processo. Mas do jeito que foi feito, aquilo foi assassinato mesmo. Então, pela lei, os policiais estão errados, sim. E eles vão levar processo, sim. E se perderem e o Estado tiver que pagar uma indenização para a família, é o que está na lei. Não existe pena de morte no Brasil, não existe lei de execução autorizada. Por mais que venha governador, que venha isso, que venha aquilo, e venha o povo infeliz falar isso. Pronto, falei do Lázaro, certo? Por que eu tô falando isso agora e por que eu tô irritada, já de cara? Porque assim, ó, eu acabei de pegar um post de um perfil no Instagram em que não falou quem que falou isso, mas ensinou que tem gente desejando a morte do Papa. Não, é pra acabar, né? É pra acabar. Se são pessoas fora da Igreja Católica, que Deus tenha misericórdia, né? E mesmo sendo batizado, é pagão. O cara que está fora da Igreja Católica tem a capacidade horrenda de falar que é católico não praticante, ele não é católico. Ele é um excomungado automático, tá? E esse papo de IBGE não cola mais e você não deve aceitar também, meu irmão, minha irmã. E se vier falar que eu sou católico não praticante, você diz, não, você é um pagão, um excomungado automático. Você nem pertence à igreja, a não ser que você se confesse. E venha voltar direitinho, conforme os preceitos, como diz tudo. E preferencialmente com abertura no coração, porque se for para voltar para ser um fariseu da vida, ou, como diz, aqueles que aceitam a fé, mas depois querem usufruir do que essa propagação da Boa Nova lhe oferece, que é o caso, por exemplo, Paulo mesmo, lá naquela época, já estava falando, tem um irmão muito bacana aqui, chamado Apolo, um pregador de fé, ativo e tal. Depois ele discute, porque as pessoas falam, não, Paulo fala melhor, Apolo fala melhor. Dá uma cisão, né? Então provavelmente o Apolo já se aproveitou da fama, o ego grande e tal, e começou a dar uma disputa entre Paulo. E Paulo já era meio nervosinho, né, gente? Lógico que ele estava sob a unção do Espírito Santo, mas querendo ou não, antes, né, de tudo, ele era um ser humano. Então aconteceu uns embates humanos ali que não deu muito certo. E não existe igreja de Apolo ou de Paulo, existe a igreja de Cristo. É isso que ele coloca depois em umas cartas. Isso sempre teve e sempre terá, tá? Mas assim, é refutar mesmo, dizer assim, ó, dá um pé, dá uma bicuda mesmo nesse papo, sabe, esse papo ridículo. É duro, né? Chama a gente de papa hóstia. Você fala misericórdia, a gente recebe o corpo e sangue de Cristo inteiro. O que você tem a ver com isso? Fala mesmo. Ninguém é papa hóstia. Não se sinta envergonhado. E se, de repente, uma pessoa da igreja, uma criança, um adolescente, falar que se foi chamado de papa hóstia, você tem que explicar por A mais B. Ó, tá vendo lá quando é levantado o Cristo, o pão ordinário e o sangue ordinário? Naquela hora, o padre mais pecador se transforma em... persona in Christi, né? Que se transforma, né? Ele é persona in Christi, transforma o pão ordinário, o sangue ordinário em corpo e sangue de Cristo. Por isso que a gente não pode nem falar mal do padre. Que me dirá do Papa? E se piorar, se for gente da própria Igreja Católica desejando mal, então é o povo ignorante, que precisa de conversão urgente. Se é pregador conhecido, que tá aí com não sei quantos views, tipo um Felipe Neto da catolicidade, por exemplo, né? Eu não gosto de Felipe Neto, só tô dando um exemplo. Um Whindersson Nunes da catolicidade, digamos assim, cara com milhões de seguidores, piorou. Eu nem quero saber também quem são os irmãos que estão falando mal do Papa e desejando a morte do Papa. Porque esses que estão desejando a morte do Papa são os mesmos que estão desejando que desejaram a morte do Lázaro Barbosa e aplaudiram de pé.
Isso não é justo. Isso não é agir com justiça, isso não é agir com misericórdia. Eu falar a verdade, um bandido desse é até uma discussão complicada, porque se acontecesse com a minha família, infelizmente eu ia desejar a morte. Só que isso ia ficar redundado no meu coração, né? E teria que me confessar, porque eu sei que eu tô errada. Teria que fazer um esforço grande para perdoar esse coisa aí, esse homem aí ruim, né? Até eu não posso falar nada porque na minha região aqui de Curitiba tem um estuprador solto e o cara é bandidaço. A família, inclusive, da criança, é uma criança que foi estuprada na Fazenda Rio Grande, uma cidade próxima aqui. Eles estão com medo, porque diz que o cara é vingativo, ainda teve a capacidade de roubar os porquinhos das crianças. Olha que bandido ruim, entendeu? Uma situação nefasta. Nem vou ficar entrando em detalhes. Então tem um bandido solto. Fora que tem uns bandidos aqui na cidade que estão roubando o portão de casas. Portão de ferro, gente. A coisa tá desregulada, né? Ainda eu tenho que vi isso na rede social, gente. Pare, né? Então se você topou com um pregador, com um padre, eu acho que o padre não foi, né? Desejando mal pro Papa que morresse, olha, é o fim dos tempos. Irmão na fé, falar que o Papa tinha que morrer, eu vou dizer, ó, meu irmão, não veja mais esse canal. Eu até tô desconfiada quem quer o canal, inclusive no YouTube, que foi capaz de falar um negócio desse. Que se diz muito católico, muito isso, muito aquilo, mas fala mal do Papa um atrás do outro. Só pode dizer que o homem é um extraterrestre vindo dos infernos de Marte. O que eu já falei aqui? Eu fiquei chateada com o Papa? Eu fiquei um dia lá com aquela piada dos brasileiros. Mas nem por isso eu falo mal do Papa. Minhas opiniões sobre o Papa, mesmo que sejam ruins, estão circunscritas na minha cabeça. Mal saem da minha boca. Falar mal do Papa, ó, vou dar um exemplo. Aquele que fala mal do Papa, mesmo porque assim, o Papa pode sofrer de Alzheimer, pode fazer umas loucuras, né? Tá numa idade que pode acontecer essas coisas. Agora, se você fala mal do Papa, então faz favor de falar mal do teu pai, do teu avô, de um tio muito querido teu, do patriarca da tua casa, do irmão mais velho teu, sabe? Do homem da casa aí que te deu carinho, amor e tudo. Pode falar mal dessa pessoa. Quero ver se você tem coragem, seus covardes. Bando de covarde. Fala mal de Jesus Cristo também, mas fala mal bem falado, tipo, tomara que o Jesus Cristo morra de novo. Fala assim. Aliás, Jesus Cristo lá no céu está sendo crucificado de novo, com tanta porcariada que nós fala. Eu me coloco junto, né? Porque no final a gente é levado pela mídia. Ó, esse negócio do Lázaro, a mídia usou e abusou da dignidade do cara, da péssima dignidade do cara, para ganhar audiência. Acho que, olha, o povo não vendeu a própria mãe, mas vendeu a mãe dele, ele mesmo. Por mais que a mãe e a avó sejam envolvidos com coisa aí, sei lá, essas coisas aí de fechamento de corpo, essas coisas você tá entendendo, né? Mesmo que seja, não justifica vender a mãe dos outros, filho dos outros, pra carniçaria. Já começa por aí. O cara é bandido perigoso? Sim, ele é, só que ele tem que responder de novo. E depois, gente, desculpa, se tinha alguém desejando a morte, o cara ia ser morto lá dentro da prisão. Você acha que o povo lá dentro vai querer um cara perigoso? Mas nem pensar. Já teve um caso de vários bandidos que foram mortos dentro da cadeia. Colegas de facção que depois detonaram com os caras lá. Gente, no final, o cara que faz a morte acaba buscando a morte busca o cara. Não sei porque esse papo besta de ficar desejando e idolatrando o policial. Desculpa, policial bandido. Entendeu? Apesar que o final da história meio que já tava sabendo, né? Que ia ser desse jeito, porque o cara começou a dar um balão nos policiais. O policial não tem paciência pra certas coisas, né? Você não brinca com polícia. Tá, então eu tô revoltada assim, eu acho que isso é péssimo. É péssimo, sabe? Saber que tem gente que deseja a morte dos outros. Porque, ó, quem deseja a morte do outro, você pode ter certeza que alguém tá desejando a tua também. Então você pare com isso. Pode parar. Porque boa gente você não é. Essa pessoa que está desejando a morte do Papa, boa gente não é. Nem precisou beber, né? Nem precisou beber pra como diz, né? Diz que a bebida entra e a realidade sai, né? Não é isso? Então, nem precisou beber pra mostrar quem é. A fuça.
Ah, gente, tá chato defender o óbvio, né? Ah, é muito chato. Gente, o que está acontecendo que as aparições de Nossa Senhora de Anguera têm falado? Que muitos filhos iriam se perder por conta da igreja, dentro da igreja católica, né? Então, não que é para ser normal, é ser uma tragédia. É uma tragédia. Ó, gente, tem igreja sendo atacada aí na Europa, em outras regiões do planeta. Eu acompanho outros perfis aí de Instagram de língua espanhola, língua inglesa e até língua tailandesa, para você ter noção. E eu vejo cada absurdo. É muita coisa absurda acontecendo. Gente que pichou a igreja, gente que pichou a imagem de Nossa Senhora, gente que quebrou a imagem. Aqui também já está acontecendo isso, no Brasil mesmo, sabe? Intolerância religiosa. Viramos todo um bando de bicho. O que adianta tanta tecnologia, tanta controle da população aí via digital, se no final estamos virando pior que os homens da caverna, sem noção nenhuma das coisas? Né? Muito triste. Falei. E se você que achou um absurdo que estão desejando a morte do Papa, olha, começa por aí já, né? Começa por aí. Fica esperto, tá? Não precisa ler essas coisas, não precisa procurar. Eu prefiro nem saber quem são. Eu desconfio. Tem um canal no YouTube que os caras detonam o Papa Francisco já tem uns 3 anos já, muito tempo já. Eu não sei porque que se diz católico. Não sei. Não sei porque. Acho que é só pra ganhar views, né? Por isso que eu não gosto desse negócio de curtida e compartilhamento. Sabe? Vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para finalizar essa primeira parte, não tem a terceira, tá? Vai ter a liturgia e acabou. Não é o Beato Carlos Acutis, é um outro moço que morreu também jovem, não sei que doença que foi, que nomes para mim é difícil, mas eu sei que teve um menino que, enquanto o Papa era o Papa Bento XVI, ele fazia jejum, penitência e orações para a santificação do Papa Bento, sabia? Só que teve uma doença e ele morreu. Ó, gente, de verdade, quem vai definir se o Papa atual Francisco será santo ou não, não somos nós. De verdade. Ele tem pontos positivos, sim. Ele é meio cascudo. Quando eu falo cascudo, no ato, né, das coisas que ele fala, ele tem uma mente fechada para algumas coisas. Ele briga mesmo. Eu já reparei, o Papa Francisco ele tem um gênio um pouco difícil de lidar. Criou inimigos dentro da Igreja Católica, dentro do Vaticano mesmo, tá? E o que acontece? Alguém fala que está fazendo penitência, jejum e orações pela conversão do Papa, sendo que o Papa, nossa, desde que ele se tornou Papa, ele pede, por favor, rezem por mim. Ele tem a humildade de pedir. Isso é humildade. Porque, observa para os padres da tua paróquia. Você já viu o Papa, eu ia falar o nome de um padre, mas eu não vou falar nada. Mas assim, você já viu algum padre pedir, por favor, rezem por mim, pela minha vocação? Porque isso denota, num primeiro momento, denota fraqueza, né? Imagina o padre pedindo... Nenhum padre pede oração. De tempos pra cá eu vi um padre da televisão assim que pede agora. Mas ele tem uma equipe, inclusive tem uma equipe de pessoas da igreja lá, de onde ele é pároco, do reitor lá, que ele faz a experiência da primeira leitura de ontem, em que Pedro foi preso e a igreja estava orando em cima da alma de Pedro. Não se sabia, porque Tiago já tinha sido decapitado por Herodes, né?
Pedro e Tiago tinham sido presos, mas Tiago foi decapitado, o povo ficou feliz com aquela sanguinolência, né? O povo aí do Lázaro, né? Bandidão, né? Mas Santiago não era bandido, mas para a visão de alguns era. E Pedro, o que aconteceu? Se você observar, tem um versículo lá. A igreja estava rezando muito por ele. E foi nesse momento que aconteceu o que supôs Pedro uma visão, né? E na verdade ele tinha sido liberto, literalmente liberto. Depois tem a continuação, que é bem interessante, porque ele volta pro cenáculo, pro esconderijo, aí uma mulher lá atende, em vez de abrir a porta, foi falar, não, é Pedro. Aí o Pedro fica quieta, né? É só seguindo a leitura, até é muito engraçado o que acontece depois. Desculpa, seu São Pedro, né? Alguém faz isso? Você faz isso pelo seu padre? Eu briguei com o padre. Eu sou humano. Tô de mal com o padre. Mas isso não me dá o direito de desejar o pior dos piores para ele. Porque se ele morrer, e aí? A chance de conversão? Gente, o primeiro passo da misericórdia de Deus é deixar a pessoa viver a vida até o momento que ela cai em si. E a gente precisa rezar para apresentar essa pessoa sempre para que um dia o anjo da guarda dela, da pessoa, tá? Pegue uma trombeta e dá sabe aquele fui no ouvido dele, ou dela, para acordar para a vida. Para acordar para o Senhor da vida, Senhor Jesus. Isso já é misericórdia, a pessoa viver. Ninguém merece morrer. Aliás, o Senhor da morte é o capeta, é o demônio. É o pecado original que introduziu a morte. E quem que incentivou o pecado original? A serpentosa, né? A que iludiu, a Eva iludida, entendeu? Se não entendeu, dane-se então, se você compartilha com essa ideia de desejar a morte do Papa. Onde já se viu uma aberração dessa? Nós estamos virando um bando de gente ruim. Por isso que Nossa Senhora está chorando. Eu vi um negócio, eu também acompanho canais lá da região da Síria, da região aí do mundo árabe, católico mesmo, ortodoxo. E aí tem uns ícones de Jesus e Nossa Senhora chorando sangue. Eu não sei se aquilo é de verdade ou se é fake, porque tem gente que faz também sair sangue, né, de quadros e imagens. Mas eu vi, tá saindo sangue dos quadros lá, dos ícones ortodoxos. Não sei onde é porque eu não leio aquilo que está escrito, né? Mas tá triste. Vamos lá. Não, e fora que os áudios estão tudo atrasado. Desculpa você que me acompanha lá no Instagram do Santidade de Fato, Santidade _ de Fato, tá atrasado, mas é que eu tive um contratempo aqui familiar. Eu vou acabar fazendo só a liturgia, acho que o santo do dia, e depois retomo para terça e quarta, tá? Tá atrasado, me desculpa, não sei como é que eu vou reverter isso, mas eu vou pedir um pouco de paciência, porque eu também sou gente, né? Tenho problemas também, mas tá tudo resolvido, tá tudo sob controle, só foi um sustinho aqui. Muito bem, primeira leitura, Gênesis 28, versículos de 10 a 22. Naqueles dias Jacó saiu de Bersabéia e dirigiu-se a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ele mesmo adormeceu. E viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Darei a ti a tua descendência, a terra em que dormes. A tua descendência será como o pó da terra, e te expandirás para o ocidente e oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, disse: Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito o travesseiro e a pôs de pé para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela. Deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Luza. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma morada de Deus. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é 90, com o refrão: Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-me-te, com teu escudo e suas armas defender-te. Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela, ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os discípulos. Nesse momento, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto, pois ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: retirai-vos, a menina não morreu, está apenas dormindo. E começaram a coçar de Jesus. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho do 14º domingo do tempo comum foi Mateus 16, versículos 13 a 19, quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo pensava dele. Aí os discípulos falaram, aí Jesus voltou com a mesma pergunta, mas assim: mas o que vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro toma a palavra, porque ele era meio ansioso, né? Pedro era meio atravessador das coisas aí, atravessava as coisas aí de todos, falava: não, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, né? Aí Jesus concorda, assim, de fato, mas quem revelou foi o meu Pai, ou seja, sob a ação do Espírito Santo, né? Que os discípulos seguiam a Jesus sabendo que Jesus não era uma pessoa comum. Jesus não era só um homem, mais um profeta. Jesus tinha um plus. Jesus é Deus, né? Por outro lado, esse evangelho de hoje, da segunda-feira, faz referência ao evangelho do dia 27, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Marcos 5, versículo 21 a 43, certo? Que foi a cura da menina de 12 anos e a hemorroísa, só que na outra versão. Enquanto que no domingo anterior foi Marcos 5, essa vez o evangelho é Mateus capítulo 9, né? Bom, tá certo. Gente, eu vou repetir de novo a mesma coisa para terça-feira, os informes. Não desse jeito, mas eu vou dizer, pelo amor de Deus, não deseja a morte do Papa. Se você está desejando a morte de alguém, já é errado, tá? Eu não vou mentir, eu já desejei muito a morte de muita gente. Mas eu sei que eu estou errada, tive que fazer algumas devoções, tive que fazer uma conversão, fazer confissão, né? Ainda, de novo, tem que fazer confissão a respeito, né? Porque eu sou uma pessoa de coração muito ruim. Reconheça que você tem um coração ruim. Se você está nesse nível, você está regredindo na tua fé. Não é bem por aí. Tá certo que Pedro se lançou para proteger seu mestre lá no Monte das Oliveiras, lá na madrugada, quando ele já ia padecer para Sexta-feira da Paixão. O que Pedro faz? Ele se lança e corta a orelha de uma das pessoas que estava ali na perseguição. E Jesus impede, né? Pedro ia matar, cortar a orelha, imagina, que horror. Né? Então, alguns estavam dispostos a matar para proteger o mestre, para proteger Jesus. Veja bem, mas Jesus não é esse tipo de Deus vingativo, certo? Então, conversão. Então, se está nesse nível, conversão, por favor, tá? Se você está chocado, você não é desse jeito, ai, que bom, Deus seja louvado que você não é assim, reze por essas pessoas, porque está tendo muita confusão na internet. Eu mesma estou me afastando. Eu estou chegando num ponto assim, eu quero ver o que eu quero ver mesmo. Porque as pessoas que são atraídas por esse tipo de coisa são pertença mesmo, desse sentimento ruim. É uma espécie de idolatria mesmo, né? Idolatrando morte e tudo, tá? Então eu vou voltar a falar sobre isso
brevemente amanhã. Mas o que eu tenho que falar também, e vou falar amanhã também, dá uma olhada na pasta notícias, é para estar com a última aquisição, não, o que eu cliquei para salvar na pasta é para estar lá. São 2 vídeos de um canal chamado Impérios AD, acho que é isso, aqui do YouTube. É a história de Portugal, primeira parte, que fala sobre os Templários, e depois uma animação do mesmo canal, falando em 8 minutos, de 7 a 8 minutos, sobre a história dos Templários, tá? E de uns tempos pra cá eu tava pensando muito nos Templários, porque eu sou meio assim também, tipo, há muito tempo atrás, eu vi um livro enorme, gente, lá de Portugal, sobre a história dos Templários. E o que me chamou a atenção na época era caríssimo, porque imagina, há 27 anos, 27 a 25 anos para trás que eu fiz faculdade, eu vi esse livro na livraria do Chaim, enorme, com fotos, ilustrações, tá. Aí eu olhei o sumário e fui lendo, né, a história dos Templários. Quando eu cheguei no último capítulo, assim, a ordem dos Templários nos dias atuais. Ó, eu fiz a faculdade entre 94 e 97. 94, 95, 96, 97, isso. Então, o livro é em torno da década de 80 para o começo dos anos 90, porque era um livro importado, eu não lembro o selo, qual que era o selo português da editora, mas eu sabia que era português de Portugal devido ao português ali escrito, né? Aí eu fiquei pensando, gente, os Templários existem? É lógico que quando a gente entra na faculdade, a gente entra com o básico de história, e mesmo assim, lá na faculdade, eu não me aprofundei em Templários, né, gente? Apesar de eu ter uma certa curiosidade. E por mais que a gente veja filmes sobre cruzada, coisas sobre cruzadas, foram muitas cruzadas, gente. Nossa, Nossa, teve cruzada para tudo que era jeito, teve briga também. E até eu entender o negócio, ficou disperso na cabeça, né? E aí eu vi os vídeos, então eu quero compartilhar uma coisa boa com vocês. Esses fragmentos de coisa que ficaram na minha cabeça solta, aí o rapaz, que deve ser historiador, mas ama os Templários, ele fez um vídeo muito bacana em que o foco é que os Templários ajudaram na formação de Portugal devido, assim, uma das cruzadas aconteceu no Ocidente, com a expulsão dos muçulmanos na Península Ibérica, principalmente no que hoje nós chamamos Portugal. Lá quando, né? E depois teve uma questão em que um dos monarcas portugueses teve que simplesmente acolher todos os templários numa fase em que um certo papa já estava queimando muitos cavaleiros templários e de seus descendentes também, porque era uma ordem muito forte, né? Não são mais chamados templários, são chamados, deve existir até hoje, a Ordem de Cristo. Não sei se viraram clérigos, eu não sei o que virou, porque eu não corri atrás para ver o futuro deles depois. O futuro não, né? O que aconteceu depois. Mas até o que aconteceu com toda a ordem dos templários, esses 2 vídeos que você vai perder uns minutinhos da tua vida, não vai ficar você vendo coisas sobre morte, desejo de morte do Papa, coisas banais por aí, vai te instruir um monte. E super recomendo você se inscrever no canal do cara, desse rapaz muito bacana. Se você, por exemplo, se você é uma pessoa que, apesar de gostar de história, mas você não gosta da forma tradicional do que é falado, do que é dito, na verdade eu vou falar na real aqui. O cara montou um estilo de transmissão do conhecimento de história do jeito que eu queria fazer mesmo. Só que ele já fez, ainda tem animação, ele tem uma equipe para animar, ótimo, perfeito. Então eu não faço mais, tá por conta do cara lá, né? Então, se você gosta de uma linguagem mais atual, um visual bacana, uma coisa mais dinâmica, esse é o canal mesmo. Eu gostei muito do foco que ele deu. Aí juntou todas as partes fragmentadas sobre um pouco de história de Portugal, sobre um pouco das colonizações. Por que a coroa portuguesa se utilizava daquela cruz, sabe aquela cruz lá que a gente vê lá na época das grandes navegações? Aquilo é um resquício da Ordem dos Templários. Porque o rei português falou, não, os templários são meus, mas tá tudo aqui, eu vou acolher todos eles, não vai ter papa para matar, entendeu? E aí colheu eles e tiveram essa ideia também de fazer a evangelização acontecer, claro que daquele jeito da época da colonização, né, aqui para os índios. Foi daquele jeito mesmo, mas foi, enfim. A ideia, não dá para também exigir muita coisa, né, gente? Enfim, aconteceu daquele jeito que nós bem sabemos, mas também foi, digamos, um primeiro passo, né, para a evangelização nas Américas, pela parte portuguesa. Não é falácia não, pode ver. O cara realmente é muito bom.
tá? Até eu tenho que ver, para confirmar de verdade, eu vou dar uma olhada em outros canais lá sobre a história da China, do Japão, que aqui também me interessa, né? Até porque fala de meus antepassados, então eu preciso saber o que, que ele tá falando lá. Se ele falar algumas coisas mais certeiras, ótimo, mas acompanhe lá. Então, se você não quiser ver os vídeos, ou sei lá, de repente não salvei, mas a princípio eu salvei aqui na pasta notícias, porque não tinha outra pasta para salvar, você vá lá nesse aqui do YouTube, o Impérios AD. O AD com caixa alta, tá? Muito, muito legal. Se você gosta de história, mas você não gosta do jeito que é transmitido a história. Porque é muito chato mesmo. Tem um povo que Deus me livre. Me despeço por aqui, desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz na paz de Cristo, nada de ficar desejando a morte de ninguém, mesmo que seja o capeta. O próprio Jesus, ele não mandava o capeta morrer. O que, que ele fazia? Às vezes jogava na manada dos porcos, expulsava, não é? O Jesus vai assumir tudo aqui, ele é o dono da coisa toda. Nem que o capeta destrua todo o planeta Terra, né? Jesus vai assumir e vai transformar. Né? Mas nunca matou nem o inimigo de Deus, vai matar o ser humano. Ah, pare, né? O que vocês são na vida? O que vocês têm na cabeça? Teologia da cabeça, né? Auto-idolatria. Cuidado com esses pregadores, gente. Qualquer coisa, dê um tempo com relação a essas pessoas. Dê um tempo mesmo. É feio esse termo, né? Mas dê um tempo. Não acompanhe muito. Não dê bola. É assim que a gente faz com o capeta também. A gente não dá bola. Tá? Fiquem em paz.